Bom, eu sou Cariniane, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá. Eu trabalho com imigração desde 2015, tá? Eu iniciei minha trajetória aqui como assistente, depois em 2017 me tornei consultora regulamentada. Desde então, né, eu trabalho ali auxiliando pessoas que têm o sonho, assim como eu já tive um dia, de se tornar residente permanente primeiro e depois cidadã canadense, tá? Eu cheguei no Canadá em 2012, eu vim como estudante internacional, vim aqui passar por todos os perrengues que as pessoas passam no início, estudar, depois trabalhar e traçar ali, né, a trajetória para a imigração. E aí, desde que eu cheguei aqui, basicamente, eu sempre trabalhei muito envolvida, né, ali, inicialmente com a questão de estudantes internacionais, né, como eu cheguei aqui como estudante, acabei me envolvendo nesse ramo, e aí foi migrando, né, migrando para a imigração, tá? E aí eu tô desde 2015 nessa jornada aí, ajudando as pessoas. Que maravilha, Karina. Muito obrigada. Então vamos lá, recebi bastantes perguntas, as pessoas se empolgaram bastante com o tema, né? Uhum. A primeira delas é, o francês me ajuda para migrar, mesmo que seja para uma parte onde se fala inglês, como Vancouver ou Toronto? Tá, sim, tá. O que acontece é o seguinte: a gente tem que ter em mente que o Canadá é um país oficialmente bilíngue e muito tempo para cá vem se perdendo a representação de pessoas que falam francês ao longo do país, né? Então o governo tem um plano muito arrojado e até para manter essa cultura, né? Enfim, é uma questão é assim, é histórico, é cultural e tudo mais. Então o governo tem, sim, muito interesse em atrair pessoas que falam francês também, até para não se perder essa identidade cultural. E tem um plano muito arrojado. A gente, desde o começo, final do ano passado, mais ou menos, a questão é que o governo apresentou esse plano de até 2028, eles aumentarem ali o número da população de pessoas que falam francês fora de Quebec, em torno, né, um número ali em torno de cerca de 6% da população do Canadá. Então, essa é a meta que a gente tem. Então, por isso que o francês, assim, ele sempre foi um item dentro de Express Entry e até algumas províncias, foi sempre um item ali de possibilidades de imigração antes, mesmo fora de Quebec, mas desde, vamos pôr, 1 ano e meio, 2 anos para cá, isso tem se enfatizado mais, dando muito mais valor, né, e muito mais foco, vamos dizer assim. Tanto é que a gente tem hoje rodadas específicas dentro do nosso sistema principal, que é o Express Entry, rodadas específicas só para quem fala francês, né? Então, o foco do governo é realmente atrair muita gente que fala francês, várias iniciativas vieram acontecendo aí ao longo do tempo, então hoje acho que é uma das melhores estratégias, vamos dizer assim, em termos de imigração para o Canadá. E quando você fala dessas rodadas para pessoas francófonas, você poderia explicar um pouquinho? É para exclusivamente para o Quebec ou não Não, necessariamente? na verdade, assim, quando a gente fala de Express Entry, que é o sistema principal de imigração que nós temos aqui federal, ele é para qualquer província no Canadá, menos Quebec. Quebec tem o seu próprio sistema de imigração, tá? Então, assim, quando a gente olha para o Canadá em termos de não só imigração, tudo, leis trabalhistas, sistema de governo, tudo, Quebec é meio que um país, quase que um país à parte do Canadá, sabe? Porque tudo é diferente, regras de imigração, regras de governo, regras de tudo. Então, o que acontece? Eles têm o seu próprio sistema de imigração. Então, as pessoas que têm interesse em imigrar para Quebec, elas vão se inscrever basicamente, diretamente no processo de Quebec. As pessoas que vão pleitear a imigração federal no Canadá, via Express Entry, o Express Entry é para qualquer pessoa que tem interesse em morar no Canadá, menos Quebec. Óbvio que na prática, depois, vamos supor, quando a pessoa chega aqui como residente permanente, ela se torna residente permanente, nada impede dela ir para Quebec. Né? É até irônico isso. Mas, em termos de expressão de interesse em viver no Canadá, quando a gente fala de Express Entry, a gente está excluindo o Quebec. Então, assim, o que acontece é, quem vai se inscrever no Express Entry vai concorrer ali às chamadas federais por francês. Então, é para a pessoa que depois, né, recebi um convite no Express Entry, mandei meu processo de imigração, consegui aprovar o meu processo, finalizar meu processo, ela pode se mudar para onde ela quiser no Canadá, certo? Então, é sim para todo o Canadá, exceto Quebec no primeiro momento. Interessante. Então, Quebec, por mais que faça parte do Canadá, né, tem um sistema só dessa província de imigração, então.
Sim, Quebec é todo apartado, a gente brinca que é o filho rebelde que quer sair de casa, mas quer continuar recebendo mesada do pai. Então, basicamente, a Quebec só não se separou do Canadá ainda porque financeiramente, né, receber verbas federais para eles é bastante interessante. Mas, no geral, tem sempre essa separação, né? Óbvio que aqui, para quem vive aqui no dia a dia, essas coisas acabam que não sente isso, mas quando você muda para Quebec, se você morou em outra província, você vê várias diferenças, assim, né? É bem. Não é ruim, nada disso, mas é bem diferente do resto do Canadá. E eu posso falar até em termos de arquitetura, cultura, tudo é muito diferente. É até engraçado, parece que você saiu e entrou na França, basicamente, né? Mas, assim, existem boas oportunidades em Quebec também. Enfim, eles têm um processo de imigração muito grande. Não se compara, obviamente, ao tamanho que é o processo de imigração do Canadá, porque aí a gente está falando de todas as outras 9 províncias do Canadá, né, exceto Quebec. Então, assim, e os territórios também. Então, assim, mas hoje em dia, o que eu falo, esse incentivo para francês é justamente, se você olhar as regras, ele fala assim, ó, o Canadá tem interesse em atrair uma população francofone fora de Quebec. Ou seja, aumentar a representatividade do francês fora de Quebec também, tá? E fora isso, nós temos, assim, se a gente olhar o Canadá como um todo, a única província francofônica, bilíngue que nós temos é New Brunswick, oficialmente bilíngue, tá? Parece estranho isso, mas o Quebec não é bilíngue, o Quebec é francês. Todas as outras províncias vai ser ali para inglês e New Brunswick é única, exclusivamente, oficialmente bilíngue. O que acontece é que a gente tem províncias onde o francês vai ser mais usado. Por exemplo, quando a gente fala em Ontário, por ter a capital do país, que é a cidade de Ottawa, muitas né, empresas governamentais e tudo mais, o que acontece? Quando se vai trabalhar para o governo, a pessoa precisa ter algum nível de francês, né, bilíngue, inglês e francês. Então, onde se tem muita concentração de empresas de governo, a gente tem a necessidade maior de francês. E aí está, né, difícil, em termos de demandas, vamos dizer, encontrar as pessoas que falam francês, mesmo que seja o essencial ali para poder suprir vagas de mercado de trabalho. E se você olhar um panorama geral do Canadá, um dos maiores empregadores do Canadá é o governo, certo? Então, a gente tem, assim, uma demanda muito grande para francês. Não só isso, né? Empresas que prestam serviços diretamente ou indiretamente para o governo, às vezes tem a necessidade de ter pessoas que falam francês também, tá? Maravilha, você acabou respondendo então a próxima pergunta, que era se o fato de falar francês dentro de uma província anglo-saxônica ajudava a conseguir um trabalho. Então a resposta é sim, e sobretudo para governo, né? Tem interesse em governo. Prestam serviços para o governo. Interessantíssimo tudo isso. Karina, eu sou especialista em preparação de exames de proficiência em francês, e aí muitas vezes os alunos me perguntam qual é o melhor para migrar para o Canadá. É o TCF, é o TCF Canadá, é o TCF Quebec, é o DELF, é o TEF, e aí eu falo, gente, eu não sou consultora de imigração. O que você me falaria sobre esses diferentes exames de proficiência? Qual é o melhor? Ou depende da província, depende do processo? Na verdade, é assim, tá? Quando a gente fala de imigração federal, os únicos testes que serão aceitos serão o TCF e o TEF, tá? Esses são os dois únicos testes aceitos para quem vai abrir perfil no Express Entry, por exemplo, ou mesmo, por exemplo, a gente tem programas de francês em New Brunswick, outras províncias vão considerar francês também, mas são só esses dois testes que serão aceitos. Delphi, os demais, para Quebec, eles vão ser aceitos, tá? Mas única e exclusivamente para Quebec. Então, se a pessoa quer aumentar as chances, né, estrategicamente, como o Quebec também tem possibilidade de aceitar um TCF, um TEF, então eu acredito que seja melhor focar no que vai dar mais chances, né? Então, o TCF ou o TEF, que precisa ser o das 4 habilidades, se eu não me engano, ele tem uma modalidade que chama Do Canada. A pessoa tem que fazer esse para poder abrir o perfil no Express Entry, tá? E aí, o nível que é o mínimo ali para chances de ter pontuação, de ser considerado nas rodadas federais do Express Entry, também para a maioria das províncias que usam o francês como uma forma de, né, dar um boost ali, impulsionar, poder a pessoa ser convidada, tem que ser o que a gente chama de CLB7, tá?
CLB significa Canadian Language Benchmark, então ela é uma medida de conversão canadense, porque ele tem, né, a gente olhar o presente, nós temos hoje 3 testes de inglês que são aceitos e 2 de francês, então é uma forma de converter ali tudo numa única medida. Mas, se a gente olhar em termos de teste de francês, significa o intermediário, né? E aí, quando a gente fala em francês, é tudo muito complicado, né? Tem intermediário B2, level 1, B2, level 2, eu não sei como que você pode explicar muito melhor do que eu, mas assim, seria o nível intermediário equivalente a um B2 na escala internacional ali de idioma e tudo mais. Existe uma tabelinha de pontos, né, se a gente olhar no guide do Express Entry, ou até das outras províncias, a tabela de pontos ali que vai ter a faixa do CLB7, que é a pontuação que vai precisar em um desses 2 testes aí para poder performar ganhar pontos e poder ser considerado nas rodadas gerais ali, gerais não, de francês dentro do Express Entry. Sim, efetivamente, o nível B2 é um nível intermediário, eu diria que é quase avançado, né? A pessoa tem que conseguir escrever cartas formais, conseguir debater, expor seu ponto de vista, né? Ter um leque bastante importante de vocabulário. Isso é bastante trabalhado nas aulas de preparação, né? As 4 modalidades, né? Expressão escrita, expressão oral, compreensão escrita, compreensão oral, né? Que realmente é um teste bem completo. Eu acredito que o IELTS seja também nesse nível de especificidade. Aliás, até pensando nisso, eu sei que a live é sua, mas eu tenho até uma pergunta para você, porque os meus clientes me perguntam muito, as pessoas que fazem consulta me perguntam muito, qual que é realmente a realidade de a pessoa conseguir sair de um 0 até um CLB7 necessário ali você faz mais TCF, né? No TCF, e em quanto tempo isso leva, essa preparação, né? Como que você pode... É óbvio que, assim, considerando aquela pessoa que vai estar focada, que vai estudar todos os dias, pelo menos vão pôr ali umas 2 horas por dia, e gosta de aprender idioma. Então, assim, qual que é o tempo médio que ela demora para chegar de 0 até esse nível de B2? Óbvio, eu sei que não é igual para todo mundo, mas, assim, numa estimativa que você vê com seus alunos, até, o que você acha? É palpável? Enfim, é uma coisa viável? Karina, essa é uma pergunta que eu recebo demais também, e bem como você colocou, depende muito, porque, por exemplo, se o primeiro idioma estrangeiro que você aprende, você demora mais, o cérebro não está acostumado a raciocinar no outro idioma que não é o seu. Se você já fala um outro idioma estrangeiro, ou um segundo idioma estrangeiro, quanto mais idiomas você fala, mais rapidamente você aprende um novo idioma. Mas eu diria que você sai do 0 para chegar no B2, tendo muito foco, dedicação e uma estratégia a ser seguida, seria em torno de umas 400, 420 horas de estudos. Então, se você estudar 1 hora todos os dias, você vai demorar 1 ano e 1 mês, 2 meses. Se você estudar 2 horas todos os dias, que realmente é uma preparação intensiva, eu acredito que em 6, 7 meses você consegue. Eu tive alunos e alunas que conseguiram, mas é isso aí, todos os dias, fazendo todas as tarefas que eu passo, né? Tem um passo a passo a seguir, muita simulação também, sobretudo da expressão escrita e da expressão oral, que geralmente é onde a pessoa se sente mais insegura. Tem expressões que podem ser decoradas, né? Tanto para fazer uma introdução, para encerrar a sua argumentação. Então, eu diria que com muito foco, muita dedicação, entre 2 e 2 horas e meia, todos os dias durante 6, 7 meses, com uma orientação, porque além de você estudar o idioma, você tem que estar preparado ou preparada para o formato da prova. Então, eu diria isso, um estudo de 1 hora por dia, 1 ano e 2, 3 meses, 2 horas e meia todos os dias, uns 6, 7 meses. Legal. Não, é até bom ter essa opinião sua. Normalmente eu falo para os meus clientes também que é uma coisa que é bem possível, mas óbvio, ouvir de alguém que trabalha com francês todos os dias, que prepara alunos ali para o teste e tudo mais, acaba dando mais credibilidade realmente, né? E então é isso, né? Se a pessoa está focada e consegue ali se preparar intensamente, estudar, interessada, eu acho que dá para chegar. E assim, é uma recomendação hoje, estrategicamente para a imigração, eu sempre falo que é um bom custo-benefício, né? Então, assim,
As pessoas que chegam até mim, elas vão ali ter, cada um obviamente vai ter sua história, vai ter sua trajetória, tudo depende muito do perfil, né? A pessoa fala, tem gente que fala assim, só o francês garante que eu vou emigrar para o Canadá? Não, não é só o francês, a pessoa tem ali todo um conjunto de outras habilidades que ela precisa ter, como formação acadêmica, experiência profissional e tudo mais. Então, assim, mas eu falo assim, se a gente tem um perfil onde a pessoa já tem uma formação, ela já tem uma experiência adequada, ela está numa idade legal, e aí quando a gente olha o idioma, né, fala assim, poxa, eu vou começar a estudar hoje um idioma, o inglês ou o francês para poder imigrar para o Canadá. Então a minha sugestão hoje é falar assim, você vai começar, começa o francês, porque o francês ele vai abrir mais portas do que o inglês atualmente. Olha que irônico isso, né? A gente está num país onde a língua mais falada é o inglês. Mas realmente, nessa comparação, assim, um francês intermediário, ele dá mais possibilidades do que o inglês intermediário atualmente, certo? E se a pessoa já tem um nível de inglês que, enfim, já veio estudando, já chegou no nível intermediário, é muito mais vantajoso ela começar um francês de novo, né? Em vez de pôr um inglês no CLB9, que seria um avançado, né? Ou seja, aumentar o nível de inglês, realmente, estrategicamente, para a Express Entry, vale a pena ela manter o inglês intermediário e focar no francês intermediário. E aí, para muitas pessoas, eu falo assim, olha, eu acho que você sair do nível intermediário de um idioma para chegar num avançado, a curva é bem maior. Então, por exemplo, a gente tem o francês, que em 7 meses de estudos focado, 7 meses, 6 meses, a pessoa consegue chegar do zero ao intermediário. Mas eu tenho para mim que ela não consegue, no mesmo tempo, chegar de um intermediário para um avançado. Então, estrategicamente, é muito melhor ela voltar falando, não, eu vou estudar um outro idioma, pegar um francês, sair do zero, chegar no intermediário. Então, e também isso vai aumentar muito mais as chances dela poder imigrar, tá? Então, vocês que estão assistindo essa live e querem vir para o Canadá, obviamente, pensem nisso, que, assim, se você já está no francês, você está no caminho certo, óbvio que tem outras habilidades que você precisa focar ali também, né, se você está já se formando, está adquirindo experiência profissional e tudo mais, mas o francês, ele realmente vai abrir portas. E se você já tem um pouquinho de inglês, acho que vale a pena também focar num teste de inglês para poder melhorar ainda mais as chances, mas pensa que o francês hoje em dia é o melhor custo-benefício. Então, a gente poderia dizer, Karina, que o governo federal canadense está querendo dar muita importância, né, à língua francesa fora do Quebec. Você acha que é uma coisa que abre portas em questões de trabalho, de você falar francês, por exemplo, em Manitoba, ou eles fazem isso também para, de alguma maneira, agradar o Quebec? Olha, o que acontece, assim, questão de mercado de trabalho, certo? É óbvio que quando a gente vai buscar por vagas, a língua principal é o inglês. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não abandona o inglês totalmente, ainda mais se você já tem isso, certo? Mas, com certeza, o francês ele é um asset, ele é uma boa possibilidade ali de aumentar questões de empregabilidade, certo? Há vagas para bilíngues, há vagas para as pessoas que falam os dois idiomas. E também, assim, por exemplo, se pegar Manitoba, existem, por mais que Manitoba seja, e assim, isso vai quase todas as províncias um pouquinho, tá? Pensa assim, Manitoba é uma província oficialmente inglesa, de língua inglesa, mas eles têm regiões e cidades que falam francês, certo? Então, existem ali, e óbvio que a gente vai falar da capital, Winnipeg, como eu falei, governo é o maior empregador ali, então você tendo francês, você tem possibilidade de conseguir bastante vaga em governo, ou empresas que prestam serviço para governo, mas mesmo assim a gente tem regiões francófonas ali na província de Manitoba, a gente tem New Brunswick, a gente tem Nova Scotia, a gente tem Prince Edward, então assim, você encontra ali comunidades francesas espalhadas pelo Canadá como um todo, certo? Então, assim, talvez o que eu posso falar, assim, se a pessoa chega aqui só com o francês, talvez ela tenha e vá para um grande centro onde não há muito, vamos supor, Vancouver, você não tem muito a necessidade de francês em Vancouver. Até por isso, assim, abrindo um parênteses aqui, o governo, ele tem esse interesse de trazer pessoas que falam francês, porque realmente você não ouve muito na rua, em alguns lugares, o francês. Então, está se perdendo a identidade cultural. Mas, assim, se você só fala o francês, talvez você tenha um pouco de dificuldade em algumas regiões, né? De tipo, poxa, onde o inglês é realmente a língua principal, certo?
Mas, no geral, eu acredito que com toda essa iniciativa do governo, e se né, se as pessoas buscam uma região onde o francês pode ser mais utilizado, até mesmo fora de Quebec, tem ótimas chances, entendeu? Ótimas chances. Por exemplo, Ottawa, que é a capital do país mesmo, não só por ser a capital, mas lá é um lugar que é em Ontário, que é uma província inglesa, e você ouve francês o tempo todo, né, nas ruas, até pela proximidade com Quebec e tudo mais. Uhum. Olha só que interessante, né, essa questão. Eu não sabia que havia comunidades francófonas no Manitoba, por exemplo. Eu sabia em New Brunswick, em Canadá, mas não sabia que tão longe de Quebec tinha comunidades francófonas também. Tem, sim. E, Karina, deixa eu te perguntar, qual seria o jeito mais fácil que você recomendaria para uma pessoa que tem um diploma universitário, que quer migrar para o Canadá? Tem algum programa que você recomenda mais do que outro para uma pessoa que já tem um nível de mestrado, de doutorado? Ou depende muito do perfil de cada pessoa? Tá, assim, óbvio que não existe uma receita de bolo, né? No sentido assim, olha, tem uma fórmula pronta para isso. Cada um é cada um e a gente tem que analisar perfis individualmente ali e tudo mais, certo? Mas assim, vamos pensar num cenário onde a pessoa, como você falou, ela tem um mestrado, ela tem mais de 3 anos de experiência qualificada nos últimos 10 anos, ela tem um nível bom de francês, ela, se tiver inglês, um pouquinho que seja ali um intermediário, um pré-intermediário ajuda também. Então, assim, essa pessoa, e eu não vou entrar no critério idade, porque a critério idade a gente tem que estudar mais um pouquinho. Mas, por exemplo, uma pessoa ali nesse cenário, na faixa, mais ou menos entre 30 e 35 anos, hoje em dia, eu indicaria ter um perfil ativo no Express Entry, certo? Por quê? Se a gente parar para olhar as rodadas que nós tivemos dentro do Express Entry, hoje nós temos rodadas específicas para quem fala francês, tá? E ela só precisa de um teste de francês, ela não precisa dos dois. E é como eu falo, ter os dois idiomas entra como um plus para melhorar essa pontuação. Mas assim, hoje se a gente olhar Express Entry, e depois eu dou uma geral de que é Express Entry aqui só para quem não sabe, mas assim, nós tivemos 4 rodadas de francês esse ano, tá? Única e exclusivamente para quem fala francês, dentro do sistema. E a menor pontuação de corte foi 336. E a maior pontuação de corte foi 410 pontos, tá? O que isso significa? Comparado a uma rodada geral, que é na faixa de 530, a gente, pegando a menor chamada de francês, a gente tem 200 pontos de diferença, tá? E o que define esses 200 pontos? Por exemplo, se eu pegar a mesma pessoa que tem entre 30 e 35 anos, mestrado, 3 anos de experiência de trabalho e inglês intermediário, ela vai fazer uma média ali de pontuação entre 440 pontos, certo? 440 pontos com inglês, pensando numa rodada geral de 530, ela não vai ter chance, certo? Agora, se ela tem esse set ali de combinações, só que em vez de inglês ela tem francês, pensa, das 4 rodadas que nós tivemos de corte esse ano, de seleção, elas estariam todas, certo? Por quê? Menor pontuação foi 336 e maior pontuação 410. Então, você entende a diferença? Nesse cenário, se a gente tem uma pessoa com esse perfil, né, ou próximo disso, como eu falei, tem que fazer uma avaliação mais detalhada, essa pessoa não precisa escolher uma província especificamente, ela pode estar no sistema federal via Express Entry, por quê? Porque ela vai ter chance de ser chamada nas rodadas de francês, tá? Agora sim, o que é uma outra questão? Se ela não consegue atingir um CLB 7 de francês, aí a gente tem uma província que é New Brunswick, que tem um programa que chama Strategic Initiative, que ele é para as pessoas que, no geral, focam quem está mais fora do Canadá, no qual não exige uma oferta de trabalho, certo? Então, assim, se a pessoa não conseguiu o CLB 7, que seria o intermediário, B2, e tem um CLB 5, ela tem possibilidade de participar desse programa de New Brunswick. Ele vai requerer uma visita exploratória na província, mas é uma ótima possibilidade, por quê? Porque não depende de ter nenhum suporte de empregador, tá? Então, assim, tem esses 2 cenários, um é Express Entry e outro não. Mas aí, se a gente olhar ainda dentro do Express Entry, para aqueles que têm CLB 7 de francês, ainda há possibilidades. Por exemplo,
A gente tem o Nova Scotia Express Entry Stream, no qual, onde candidatos que têm um CLB7 de francês têm possibilidades de poder fazer uma expressão de interesse para a província. New Brunswick também tem possibilidade, se a pessoa tem CLB7, está com perfil ativo no Express Entry, de fazer uma expressão de interesse direto para o programa provincial. Saskatchewan e Manitoba tem também possibilidades como essas. Porém, o que eu falo, né? Se a pessoa tem CLB7, está com uma pontuação bom, ela vai preferir o federal, porque o processo federal ele é mais rápido e mais barato para o candidato, então e ele não tem a necessidade de ir para aquela província especificamente. Então, eu falo assim, para quem está no nível de CLB7 e consegue atingir uma pontuação ali, vamos pôr na faixa de até 410, ele tem uma boa chance dentro do federal. Caso essa pontuação federal aumente, essa pessoa ainda vai poder buscar outras possibilidades dentro de algumas províncias, tá? Como eu citei aqui. E aí, em paralelo a isso, nós temos também o French Speaking Skilled Worker de Ontário, que é um programa, só que esse é para bilíngues, né? Então, as pessoas precisam ter o CLB7 de francês e o CLB6 de inglês, pelo menos, como segunda língua, para poder participar. Mas como eu falo, o CLB7 hoje em dia te põe no target federal. Mas, assim, como eu falo, num cenário onde o federal aumentar, se o federal aumentar a pontuação por algum motivo, ainda tem essa província de Ontário, o programa de Ontário, que é muito bom também. E nós tivemos as duas últimas chamadas na faixa de 308 e 317 pontos, que é um perfil pontuação muito baixa. Posso dizer que até pessoas de mais de 40 anos conseguem chegar nessa, né, obviamente, com mestrado, enfim, outros fatores ali, mas consegue chegar nessa pontuação facilmente, tá? Eu fico realmente impressionada o quanto o francês é importante para a migração, mesmo que seja numa província anglo-saxônica. Tá? Eu, basicamente, assim, Jane, eu não faço processos de Quebec, eu trabalho eu trabalho com todas as outras províncias, menos Quebec, né? Então, é até bom, eu vim com essa visão, porque acho que talvez, até você mesmo pensava, poxa, é só mais Quebec, né, que vai poder ter essa possibilidade do francês, mas na verdade não. Hoje o francês abre portas para o Canadá todo, né? Que interessante. Karina, você estava comentando sobre o preço. Também as pessoas às vezes perguntam quanto eu vou gastar nesse processo, quanto tempo vai demorar. Obviamente que eu imagino que depende muito de caso a caso. Mas se você pudesse dar uma média de quanto a pessoa vai gastar e quanto tempo vai demorar, em média, para uma migração para alguma província anglo-saxônica. Tá, então assim, falando mais especificamente de Express, como funciona o processo, né? Primeiramente, esse é o sistema federal, então a pessoa ela tem que passar por um crivo inicial de elegibilidade, ela tem alguns fatores ali que ela precisa atender para estar dentro desse sistema. Uma vez que ela se cadastra nesse sistema, ela vai ter ali, né, participar das rodadas específicas de acordo com a elegibilidade dela. Então, aqueles que têm CLB7 de francês vão participar das rodadas de francês. Uma vez que essa pessoa é convidada, né, ela vai ter ali 60 dias para mandar a aplicação, para enviar essa aplicação, e depois o tempo médio de processamento são 6 meses, tá? Então, assim, o que a gente pode pensar nesse cenário é o seguinte, tirando todo o tempo de preparação e tudo mais, partindo do princípio que a pessoa já está pronta para entrar nesse sistema, o único tempo que a gente não consegue mensurar muito é quando ela vai ser chamada. Por quê? Apesar do governo fazer rodadas em média a cada 15 dias, tá? Essas rodadas elas vão poder ser ou gerais, ou por profissão em demandas, ou por programa, ou por francês, tá? Então, o que vai acontecer? Pensa, nós estamos em junho, nós tivemos 4 rodadas de francês. Então, no começo do ano, o governo fez a rodada em janeiro, fevereiro, março e abril, se não me engano. Foram basicamente um mês de diferença de uma para outra. E desde abril nós não tivemos outras, né? Provavelmente agora, no segundo semestre, nós teremos mais rodadas. Então, às vezes, o que acontece? Entre uma rodada e outra, pode se levar 2 meses, 3 meses, dependendo de qual for a estratégia do governo, tá? Então, esse tempo de espera de chamadas, a gente não consegue mensurar. Mas uma vez que ela atendeu os requisitos, tá com a pontuação legal, tá dentro do sistema e recebeu um convite, aí é o tempo de mandar a aplicação e os 6 meses de processamento, tá? Isso via um processo federal.
Quando a gente envolve uma província ali, ou seja, a pessoa vai aplicar para uma província inicialmente, a gente tem que computar o tempo também de estar cadastrado no sistema da província, o tempo de chamada da província e o tempo de processamento da província, tá? Então, no geral, os PMPs, que são os programas provinciais, eles podem levar, em média, entre 3 meses de processamento, alguns pode demorar um pouco mais, média de 4 meses ali de processamento, certo? As pessoas que têm um processo, que vão participar de um processo provincial, elas vão passar para o federal também, obrigatoriamente. Sempre vai ser uma rodada provincial e federal, porque as províncias não têm poder de dar a residência permanente para as pessoas. Quem emite uma residência permanente é o governo federal, tá? Então, as províncias, elas fazem um processo de selecionar os candidatos de acordo com os critérios de elegibilidade que elas possuem, e elas nomeiam esses candidatos. O que é um certificado de nomeação? Ela está falando para o governo federal que ela já escolheu aquela pessoa, que aquela pessoa passou em todos os crivos de elegibilidade e tudo mais. Então, ela dá esse certificado. Os programas que são dentro do Express Entry, esses certificados significam 600 pontos a mais. Então, a pessoa que já tinha um perfil, vamos pôr assim, de 400 pontos e ela ganhou 600, ela vai ter 1.000 pontos ali para participar de qualquer rodada ali, geral, por exemplo, as rodadas gerais com 530 pontos, se ela tem 1.000 pontos, essa pessoa vai ser chamada. Se houver uma chamada de PMP dentro do Express Entry, como teve ontem, essa pessoa vai ser chamada. Se tiver uma rodada de francês, porque ela tinha o francês, ela vai ser chamada. Então, ela vai ser chamada basicamente de qualquer jeito, assim que tiver uma rodada federal. E aí a gente tem depois todo o tempo de processamento federal, tá bom? Custo disso, tá? Então, assim, não é um processo barato, certo? As pessoas que, por exemplo, elas têm toda uma preparação ali para entrar dentro desse sistema. Então, assim, o que a pessoa precisa ver antes, tá? Ela precisa fazer uma equivalência educacional. Então, que essa equivalência educacional é fazer todo o processo de tradução juramentada do diploma, fazer o cadastro em uma das empresas credenciadas ali para fazer essa equiparação, vamos dizer assim. Então, é o processo que chama Education Credential Assessment, tá? Muita gente chama de UES, o UES é só a empresa que faz. Esse UES, assim, né, esse Education Credential Assessment, ele vai ser só o custo da empresa, mais ou menos, em torno de $280 canadenses, tá? Então, gente, eu vou falar dólar aqui, mas é tudo dólar canadense, não americano. Mais ou menos 200, isso vou falar, né, uma média de um solteiro, tá? A pessoa que vai entrar, ela vai abrir o perfil, ela precisa desse Education Credential Assessment, mais ou menos $280, ela vai gastar mais ou menos ali entre 70 a 100 dólares de tradução, dependendo de quantos documentos ela vai fazer. Se ela tem, por exemplo, um bacharel e uma pós, serão dois diploma histórico escolar de 2 instituições. Se ela tem um mestrado, é só do mestrado, enfim, vai ali depender muito de quantas formações ela vai pôr ali e tudo mais, tá? Essa é uma média que eu tô passando. Então, ela fez isso. Aí, o que mais de custo ela tem nesse primeiro momento? Você vai fazer um preparatório de francês, né? E ela tem todo esse curso de preparatório, mas tem a prova. Se eu não me engano, um TCF hoje é em torno de uns 1.200 a 1.300 reais. Aqui, se eu não me engano, é 300 dólares nessa faixa. Então, enfim, faz tempo que eu não vejo os valores. Então, ela vai ter mais ou menos, falando em reais, que eu acho que eu sei mais, em torno disso, né? 1.200 a 1.300 reais, né? Acho que a Aliança Francesa faz o teste, tem alguns outros centros aí. Então, inicialmente, ela vai precisar somente disso, né? Para poder abrir o perfil no Express Entry. Então, o teste de idioma, seja inglês ou francês, e a equivalência educacional, tá? E aí tem todos os custos envolvidos aí para se preparar para fazer a prova. Eu sempre falo para as pessoas não fazerem a prova a ermo, porque é uma prova cara, então faz um preparatório. Eu acho que é bastante importante, acho não, eu passei por isso e eu fiz testes e mais testes de inglês na época, eu não precisei do francês, mas assim, por mais que a gente fala assim, eu me garanto no idioma, a prova é uma prova. Eu sempre falo assim, se hoje eu fosse fazer uma prova de português, eu nasci no Brasil, eu fui educada em português, eu falo português fluente, né, nativo, só que se eu for fazer uma prova de português, eu não sei se eu me garanto, entendeu? Por quê? Porque existe toda uma preparação que você precisa ter para a prova. E acho que para inglês e francês é a mesma coisa. Então, para a pessoa não perder dinheiro, porque tem muita gente que fala, eu falo, vai lá e faz a prova e acaba se dando mal porque não sabia o tempo da prova, não sabia se organizar ali nas tarefas, enfim, se perde, né, nessa prova, porque é uma prova técnica, né? Então, enfim, preparatório eu acho essencial.
Então, ela vai ter esse custo inicial. Uma vez que ela está no sistema, foi chamada, quais são os outros custos envolvidos? Aí é basicamente tradução juramentada aqui de todos os documentos. Então, basicamente, todos os documentos que estão em português precisarão ser traduzidos para inglês ou francês. E aí, a média de tradução que ela vai ter ali vai depender se é uma família, se não, quantos documentos tem. Por exemplo, tem pessoas que só teve uma experiência profissional de uma única empresa e às vezes a própria empresa já dá essa carta em inglês, então ela não vai ter esse custo. Para outras pessoas, não, vai ter que traduzir essa carta. Para algumas pessoas vai ter que, não era uma experiência convencional, ela vai ter que pôr olerites, vai ter que pôr outros documentos adicionais. Então, uma média de tradução, assim, que a pessoa precisa se preparar para um processo, é em torno de $300 a $500 mais ou menos, tá bom? Que mais? Custos de exames médicos. Então, todo mundo que está fora do Canadá, né, hoje tem uma isenção para quem está aqui, mas quem está fora do Canadá precisa fazer exames médicos. E esses exames, aí no Brasil, ele precisa ser feito com médicos credenciados. Então, tem todo o custo da consulta e dos exames médicos. Se eu não me engano, é uma faixa de $350 mais ou menos, tá, canadenses. Mas o que acontece? Algumas pessoas têm planos de saúde nas quais o médico não vai estar coberto pelo plano de saúde, exceto alguns planos que reembolsam depois consultas médicas no geral, mas assim, a maioria dos exames eles podem ser cobertos se a pessoa tem um plano de saúde ali que permite pagar e depois ela receber reembolso. Então, isso é uma coisa que pode variar de pessoas para pessoas também. Que mais ali? E as taxas do governo, tá? Então, quando vai submeter uma aplicação federal, existe uma taxa do governo, que é a taxa de processamento. Então, para uma pessoa, ela é $950. Existe uma taxa de Right of Permanent Residency Fee, que é $575. Só os adultos pagam essas duas taxas. Depois tem a taxa de processamento para crianças, então filhos até 22 anos, menores de 22 anos, entram como dependentes no processo. A taxa para filhos, acho que subiu agora recentemente, se não me engano, $260. E biometria, né? Então, para uma pessoa solteira, $85 de biometria, e para uma família, $170 de biometria, tá? Então, essa é a média ali, falando de um processo federal. Quando a gente envolve um processo provincial, aí tem o custo da província. Cada província, quando vai receber uma aplicação para ser processada, ela vai ter um valor. Por exemplo, Ontário é uma das mais caras, o French Speaking Skilled Worker, a taxa de processamento é $1.500. New Brunswick é uma das mais baratas, a taxa de processamento é $250. Uau, que diferença, né? Diferença. Tá? O que eu falei na questão de traduções, tá? Envolve traduções de qualquer documento, inclusive documentos financeiros, né, de trabalho, educacionais, tudo mais, tá bom? Então, essa é uma geral ali do que a pessoa vai ter de custos com esse processo, tá? Isso sem contar, assim, a assessoria especializada. Se de repente eles quiserem contratar um profissional, também tem o custo desse profissional. Então, ao todo, daria quanto se você adicionar tudo e fazer uma média, mais ou menos, de tempo e de dinheiro? Tá. Eu me perdi nas contas. Eu comecei a calcular, mas depois matemática não é. Olha, vamos pensar numa média assim. Se for com assessoria e mais taxas do governo, a pessoa vai gastar em torno de uns $8.000 canadenses, fora os adicionais, né? Então, aí, como eu falei, Education Credential Assessment, exames médicos e traduções, vai ter um custo ali mais ou menos batendo quase uns $1.500. Então, assim, para ser bem folgado, vamos dizer assim, nessa conta, uns $10.000 mais ou menos de custo de processo. Tá bom? Ok, maravilha. Vamos agora ver um pouquinho, que eu vi que as pessoas estavam com perguntas, mas aí nos comentários, eu não consigo puxar essas perguntas, mas eu vi que o pessoal está participando, então agradeço a participação, muito legal. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vai deixando aí. Como tinha muita pergunta que foi enviada antes da live, eu dei a prioridade a essas. Então, vamos ver. Aqui tinha a pergunta do Eduardo, que perguntava que no Express Entry é obrigatório o inglês para aplicar no Express Entry ou podemos fazer só com o francês? Só com o francês, tá? Como as duas línguas são oficiais, a pessoa pode ter uma das duas como língua principal, ou o inglês ou o francês, tá bom? Não é só o inglês necessariamente. É o que eu falo, se a pessoa tem os dois, ela tá em mais vantagem ainda,
porque o segundo idioma, ele pode agregar até 98 pontos adicionais, dependendo do nível, né? Então, só de bônus, quando a pessoa faz o CLB7 no segundo idioma, que é o intermediário, ela ganha 50 pontos, né? Então, é vantagem ter os dois, mas não é obrigatório. Então, se a pessoa tem um nível... Pensa assim, quando a gente fala de Express Entry, ela passa por um crivo de elegibilidade antes. Então, tem alguns fatores que ela precisa atender ali em termos de requisitos. Então, se ela tem só o francês e o nível mínimo que ela precisa, que é o CLB7, ela já pode ter a possibilidade de ter o perfil ativo no Express Entry só com o francês. Legal. E, aliás, Eduardo é meu aluno, ele está agora fazendo um pós-doutorado na cidade de Quebec, e ele está talvez pensando em migrar de maneira permanente. Tem a Patrícia que perguntou... perfil ele vai conseguir logo. Sim, o francês dele é muito bom. O francês dele é muito bom, com certeza conseguir o nível B2, né, que seria o CLB7 pedido pelo governo. A Patrícia aqui pergunta, TCF e TEF, Jenny, você prepara para o TEF também? Preparo também para o TEF. Pode entrar em contato comigo, Patrícia. Deixa eu ver as outras perguntas que tem aqui. Fiz consultoria com a Karina, vi a importância do francês, encontrei a Prof. Jenny, o Wesley, sim, que acaba de entrar numa turma também de pessoas que querem apresentar exames. Legal. Alexandre, que show, Karina. Obrigado por tantas explicações. Pois é, foi muita explicação, gente. Espero que vocês anotaram tudo na caneta. Sucesso, ele deseja sucesso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta. Eu estou vendo ali do arquiteto Caio Braga, que ele está perguntando, boa tarde, poderia falar um pouco mais sobre o Francophone Mobility Program? Posso falar, sim. Posso entrar aqui na resposta? Tá, do Caio. Programa, com certeza, pode ir. Eu acabei de ver a pergunta dele agora. Aliás, Caio, se você, não sei se esse AR aqui é de arquiteto, mas se for arquiteto também tem uma boa possibilidade por profissões em demandas, né? Mas vamos lá, vamos falar do Francophone Mobility inicialmente, tá? O programa Francophone Mobility, ele não é um programa de imigração, tá? Ele é um programa de como a gente fala, de LMAE exempt, tá? O que é LMAE? LMAE é um processo no qual as empresas, quando querem contratar um profissional estrangeiro, elas precisam provar para o governo por que elas precisam preencher aquela vaga, se elas não arrumar, por que elas não arrumaram um canadense ou um residente permanente, ou seja, uma mão de obra local para preencher aquela vaga, e qual que é a necessidade de contratar um profissional estrangeiro, certo? Então, esse é um processo de LMAE. É um processo burocrático para a empresa, porque ela precisa fazer toda a questão de recrutamento e fazer todas essas provações aí para o governo poder aprovar a contratação de um profissional estrangeiro, tá? Quando a gente tem um programa de LMAE exempt, ou seja, a empresa está isenta de apresentar todos esses questionamentos para o governo, de provar que ela fez um recrutamento e não achou mão de obra local. E aí entra o Francophone Mobility como uma questão de LMAE exempt, tá? Então, as pessoas que falam francês em nível de CLB 5 e conseguirem uma oferta de trabalho de um empregador aqui no Canadá, em qualquer trabalho mesmo, só o fato de ter o francês de CLB 5 tem a possibilidade de se enquadrar nesse programa. Então, a empresa tem uma facilidade para trazer esse profissional, somente demonstrando que essa pessoa fala francês, e que, de certa forma, a empresa nem precisa provar que ela tem uma necessidade para a vaga de francês, mas, poxa, o francês é um asset ali, se ela colocar isso na descrição da job description, é o que o governo vai exigir. Então, é um processo muito facilitado, tá? Então, é uma possibilidade das pessoas que estão nesse nível de francês e conseguirem uma oferta de trabalho aqui, de vir para o Canadá inicialmente com uma permissão de trabalho, podendo trabalhar 3 anos aqui no Canadá. E aí, dependendo do trabalho, se for um trabalho qualificado, ela ainda ganha pontos adicionais no Express Entry, tá? Então, é uma facilidade aí que os empregadores canadenses têm através desse programa de trazer profissionais estrangeiros, tá? Muito bem, tem a pergunta do Luiz. O Express Entry é a melhor opção para quem está fora do Canadá e acumulando experiência de trabalho? Precisa ter iniciado o processo para buscar uma job offer? Tá, então assim, o Express Entry, o que acontece? Ele possibilita que pessoas de qualquer parte do mundo possam se candidatar, né, sem necessidade de estar aqui no Canadá ou ter uma oferta de trabalho, tá? Porque assim, ao contrário, assim, se a gente for pensar em oferta de trabalho,
não é um processo fácil, né? Eu acho que a gente sempre tem que fazer a leitura no sentido assim, poxa, se eu sou uma empresa e eu quero contratar uma mão de obra, por que que eu vou contratar alguém de outra parte do mundo que eu nem conheço, que eu nunca vi, que talvez eu vou fazer só uma entrevista né, por Zoom, enfim. Qual é a razão que vai levar uma empresa a contratar um profissional que ela nunca viu, ela não tem referência, não tem nada disso, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que colocar na cabeça que conseguir uma oferta de trabalho não é impossível, mas também não é a coisa mais fácil do mundo, certo? Então, quando a gente olha para a Ex-Presenter e a gente vê um programa, um sistema, não é um programa, é um sistema no qual você não precisaria de uma oferta de trabalho para ter a possibilidade de vir para o Canadá e se tornar um residente, de vir para o Canadá como residente permanente, obviamente que ele vai se tornar a melhor opção, porque tudo que tem ali não depende de você, de terceiros, depende de você. Poxa, se eu preciso de um francês, LB7 de francês, eu vou estudar, vou conseguir aquela nota, enfim, você tem possibilidades, entendeu? Óbvio que esse sistema vai requerer um set ali, vamos dizer assim, um package, né, vamos dizer, de outros skills, certo? Então, se a pessoa conhece o sistema, ela sabe do perfil dela, ela tem um entendimento do perfil dela, o Ex-Presenter vai ser a melhor opção, certo? O melhor custo-benefício. Muita gente fala assim, eu preciso ir para o Canadá para estudar, fazer um programa de ensino superior? Não precisa. Eu vim dessa forma, na época, eu vim através de estudos para o Canadá, mas não é a única estratégia, certo? Hoje em dia, eu até falo muito para os meus clientes, falo assim, entre fazer um college, um mestrado aqui no Canadá, uma faculdade aqui no Canadá, com todo o custo disso, né? Vamos pensar, um college hoje é uma média de $20.000 por ano. Poxa, investe no francês, né? Investe num que hoje vai abrir até mais portas do que um programa de estudos. E a pessoa está ainda no Brasil com seu trabalho, está ainda na sua zona de conforto, vamos dizer assim, tipo, ela não precisou largar trabalho, vir com toda a família, despencar aqui no Canadá, fazer um programa de estudos para depois tentar migração, sabe? Então, assim, é o melhor custo-benefício, tá? E oferta de trabalho, eu falo assim, existem facilidades, como o programa do Francophone Mobility e tudo mais, mas mesmo assim a gente sempre tem que pensar do ponto de vista disso. Poxa, por que uma empresa me contrataria, certo? Eu aqui no Brasil, ela lá no Canadá, certo? Então, não é a coisa mais fácil. Então, é melhor não depender de outras pessoas, de terceiros e tudo mais. Se você tem condições de entrar no Express Entry, faz uma análise, vamos fazer uma análise de perfil, é bastante esclarecedor, até para você conhecer o seu potencial, até saber, poxa, eu realmente tenho condições de migrar através do Express Entry? Se você tiver, abraça essa possibilidade que ela vai ser a melhor. Interessante, né, o que você fala, né? Você vai investir muito se você quer ir com visto de estudante, né? Uma média de $20.000 por ano para fazer um college, enquanto para fazer um curso preparatório de francês, um intensivo, né? De 6 meses, você vai gastar em torno de R$ 5.500, né? Então, não tem nem comparação. Conta, né? Fazer essa conta, pôr na balança. Com certeza, eu hoje até brinco para vocês, se você for para a França fazer francês, vai sair mais barato do que eu fazer. Não, mas assim, o college, estudar aqui no Canadá, eu sempre falo assim, olha, não é um desperdício de dinheiro no sentido de investimento. Você está investindo em você está investindo em educação, depois para o mercado de trabalho acaba sendo uma boa possibilidade. Então, aquelas pessoas que vêm fazer um programa realmente pensando em crescimento de carreira, né? Porque realmente teve muita gente que vinha para fazer um programa por fazer, porque depois queria migrar, certo? Mas assim, se você pensar poxa, eu quero realmente ter essa experiência, eu quero fazer isso para melhorar minha carreira e tudo mais, e mesmo que não dê certo a imigração para o Canadá, se eu voltar para o Brasil, eu vou estar super valorizado no mercado de trabalho, é um investimento muito interessante. Agora, se a gente for pensar só do ponto de vista de imigração, de custo e tudo mais, não sei se é a melhor estratégia hoje, né? Hoje, com o francês na alta como tá, vamos dizer assim, eu investiria 100% no francês. Né? Óbvio que a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que não gostam de aprender outro idioma, tem pessoas que têm muita dificuldade e tudo. Mas eu acho que vale a tentativa antes de pensar numa outra estratégia. E, Karina, só mais uma pergunta. Você estava comentando que quando você trabalha para o governo é quase sempre exigido falar francês. Uhum. Precisa ter a nacionalidade canadense para trabalhar para o governo? Depende da posição, tá? A maioria das vagas não, certo? A maioria das vagas você precisa ter a residência permanente, tá? Algumas podem até abrir para residentes temporários, mas no geral, residentes permanentes já podem se candidatar na maioria das vagas de governo, tá? Aqui não há um processo de licitação como tem no Brasil, de concurso, nada disso. É um processo seletivo como qualquer outro, certo?
E são, assim, raras as vagas que realmente precisa que a pessoa seja cidadã canadense. Muito bem, muito bem. Estou só vendo se tem mais perguntas. Você quer acrescentar alguma coisa, Karina, sobre seu trabalho, sobre seu acompanhamento, alguma dica? Tá. Então, assim, o meu trabalho, ele se inicia com uma consulta inicial. Ops, espera que caiu meu microfone, meu fone. Vamos lá. Ops. Tá difícil aqui. Então vamos lá. O meu trabalho, assim, eu sempre recomendo que as pessoas façam a consulta inicial, porque essa avaliação de perfil, ela é importante, porque nela eu faço tanto a avaliação do perfil, tanto do casal, se for solteiro, família, e ali eu vou indicar quais são os caminhos mais prováveis, né? A gente vai traçar uma estratégia. E a partir dessa estratégia, se a pessoa quiser continuar com o meu acompanhamento, com a minha assessoria, eu vou passar ali os valores e todo o trabalho, né? A assessoria envolve o acompanhamento para o processo até a pessoa receber a residência permanente, tá? Então, a partir do momento que ela contrata o meu serviço, ela tem acesso a mim, a gente não tem um número de reuniões, então um limite de reuniões específicas, e a gente vai começar a trabalhar no plano, certo? Se o plano mudar, ok, vamos sentar, vamos redefinir a estratégia, mas basicamente ela vai ter meu acompanhamento total até ela receber ali, né, a residência permanente. Tem algumas questões de renovação dependendo de tempo e tudo mais, né? Mas, assim, todo o guia, né, vamos por assim, a condução do processo, certo? Então, eu estou ali para preparar, para, né, passar o checklist, preparar esse checklist, analisar esses documentos, fazer o cadastro de perfil no Exprasentro, fazer cadastro em província, né, dos programas provinciais, se for o caso, se for pertinente daquele perfil, a manutenção do perfil no Exprasentro, porque uma vez que você cadastra ali, ele é editável, então se a pessoa melhorar, fiz uma outra prova, acrescentou alguma coisa, a gente consegue editar esse perfil para melhorar essa pontuação. Uma vez que ela recebe o convite, eu sou responsável por preparar a aplicação de acordo com todos os guidelines do governo, com todos os standards que o governo exige, enviar essa aplicação e fazer a representação desse cliente, dessa pessoa, perante ao governo, né? Então, eu sou a ponte entre o governo e o meu candidato, vamos dizer assim, certo? Então, se os oficiais precisarem de qualquer informação adicional, eu serei contactada e eu que vou responder pelo meu cliente, tá? Então, basicamente, assim, vocês só se livram de mim quando receberem a residência permanente ou realmente desistir do processo, né? Então, envolve a assessoria completa, envolve isso, tá? Muito bem, então realmente você pega na mão da pessoa e vai desde o comecinho até a residência ser entregada, né? Eu não, assim, o que eu falo é, eu sou o maestro, né? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou analisar os documentos. Eu não posso fazer nada pela pessoa, eu não posso fazer um teste, eu não posso ir buscar um documento lá na universidade. Então, assim, é sempre importante as pessoas entenderem que isso é um processo que a gente faz, né, a 4 mãos, vamos dizer assim, a 6, 8, dependendo de quantas pessoas forem ali na família, mas eu sou a pessoa que vai guiar, certo? Assim, orientar quem vai ter que ir atrás, né, fazer o teste, conseguir a pontuação necessária é o candidato. Então, assim, é um trabalho direcionado, certo? No sentido, olha, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela tem um cronograma, quando ela precisa, se ela seguir o plano certinho, tem boas chances de ter sucesso e tudo mais, entendeu? Só que depende da pessoa fazer. Eu vou aproveitar o que você falou para fazer um paralelo com a minha preparação para os exames de proficiência. Eu gostei muito do que você falou, né? Eu vou fazer a minha parte, mas a pessoa também precisa fazer a sua, né? É um trabalho de 4 mãos. As pessoas que me procuram para preparar exame de proficiência, geralmente para migração para o Canadá ou também para fazer mestrado, pós-doutorado, doutorado em alguma universidade francófona. Então, quando a pessoa entrar em contato comigo, caso ela tenha estudado francês antes, eu peço para ela fazer um teste de francês escrito, para me mandar uma apresentação oral, para eu ver qual é o nível dela. Uhum. E a partir dali eu vou indicar se ela está numa turma iniciante, intermediária, já de B1 para o B2, tem pessoas, inclusive, que querem apresentar um C1. E aí, toda semana, eu mando um plano de estudos com atividades a serem feitas todos os dias. A gente faz simulações de provas, né, tanto no plano de estudos como durante as aulas, e eu passo bastante tarefa, né. Uhum. Quando você me perguntou, Karina, quanto tempo, em média, uma pessoa que sai do zero vai chegar ao B2? Se a pessoa se dedicar muito, fazendo as tarefas que eu mando, porque às vezes ela vai me dizer, não, mas eu assisto muita série em francês, muito filme.
é muito bom, mas não vai ser suficiente. Vai precisar aprender os verbos, vai precisar aprender a fazer uma carta formal, vai ter que aprender as expressões para ter um debate, dar a sua opinião, rebater um argumento que você não concorda para um nível B2. Então, é muito importante entrar também com essa noção que vai ser uma preparação de esforço. Eu vou dar tudo o que eu posso da minha experiência, eu vou guiar você, vou passar cronograma, vou corrigir as suas tarefas, mas tem que fazer a sua parte também, né? Aprender um novo idioma é um trabalho. A maior parte, vamos dizer assim, né? A gente tá aqui para guiar, né? Então, aquela pessoa, se ela não fizer a parte dela, não vai sair do lugar. Exatamente. Eu posso fazer tudo o que eu puder, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. Como você comentou, tem que correr atrás da documentação, fazer a juramentação dos documentos, passar os exames médicos. Para aprender um idioma e, sobretudo, para apresentar um B2, tem pessoas que às vezes precisam um pouquinho menos. As pessoas que me procuram. No New Brunswick me falam que eu preciso de um nível 5 ou 6, seria um B1, às vezes, né, mas geralmente é um B2 que precisa ter. Então, para isso, eu recomendaria alguém que tem um prazo de 6 meses e sai do zero, estudar umas 2 horas e meia todos os dias, durante 6, 7 meses, e seria isso aí. Uhum. Mas legal. Possível. É possível, né, depende de cada um, né, aquela coisa, não adianta você pagar a academia, o plano anual, e não aparecer lá. Né? É mais ou menos assim, tá bom? Acho que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Porque é 1 hora de live. Mas muito obrigada, Karina. Eu acho que tanto você quanto eu somos mulheres migrantes, né? A gente sabe o desafio que é uma migração, a importância de estar bem preparada, porque tem muitas coisas que podem abalar a gente no processo e no momento em que você chega. Então, gente, um conselho, procurem profissionais que vão poder ajudar você nessa grande jornada. Tem muitas possibilidades para a gente facilitar a jornada de vocês. Muito obrigada, Karina, mais uma vez. Foi eu que agradeço esse palestra, um TED Talk que você deu aqui. Legal, eu agradeço bastante o convite, fico feliz, né, de poder, enfim, contribuir com um pouquinho que seja, né, eu acho que passar informação de qualidade. Hoje em dia na internet a gente tem de tudo, né? Enfim, acho que sempre poder ali centrar as pessoas, falar informações verdadeiras, de fontes verdadeiras, com qualidade, acho que é o caminho. Acho que as pessoas têm que hoje buscar profissionais que realmente tenham, que estão sérios nesse processo, porque tem muita coisa, né, de bom e de ruim aí na internet, certo? Então eu sempre gosto de participar, de ajudar com um pouco que seja, para que as pessoas tenham uma orientação mais adequada, certo? Eu também aproveito para deixar aqui, eu tenho um canal no YouTube, se as pessoas quiserem assistir os meus vídeos, tá? Eu enfim, toda segunda-feira lá com um vídeo novo, e é isso, eu tô aqui se vocês precisarem, quiserem marcar uma consulta, quiserem saber mais, quiserem fazer uma análise de perfil também. Karina, o Eduardo pergunta se ele pode entrar em contato contigo pelo Instagram. Pode sim, eu respondo todo mundo. Às vezes eu não consigo responder tão rápido, mas eu tô lá, tô sempre respondendo. Pode me mandar mensagem lá, sim. Tá bom? Perfeito. Aproveito também para dizer que eu tenho um canal YouTube, é o meu mesmo nome do que no Instagram, Jenny Dauvergne. Legal. E, Karina, muito obrigada. Imagina, foi muito interessante. Vou reaproveitar várias partes dessa live para fazer alguns stories e alguns reels, porque foi muita informação. Usar um pedaço, me marca que eu reposto também. Com certeza. Tá bom. Com certeza. Mas legal. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês também. E, enfim, né, segue a gente aqui que sempre tem coisas novas, né, acontecendo, informações. Muito obrigada a todas essas pessoas que participaram, que mandaram perguntas. Podem entrar em contato conosco, caso tenham dúvidas. E, mais uma vez, Karina, muito obrigada. Merci beaucoup. E a gente se mantém em contato. Um forte abraço. Beijão. Vocês também. Tchau, tchau.